realismo metafísico, a gente tem um aluno distante de uma realidade, tendo que tocar essa realidade para conhecer, descrever e, portanto, digerir o que está acontecendo ali. Numa fala, Paulo Freire poderia falar educação bancária, né? E sim, são críticas que, ao meu ponto de vista, já até para mim, assim, já me cansa de ter que falar isso, porque é tão absurdo a gente manter um modelo de universidade como esse, que parece que a gente está vivendo, ignorando todo o conhecimento que nós mesmos geramos sobre a aquisição do conhecimento, a pedagogia, enfim. Então, nesse modelo, o que a gente tem? A gente tem um aluno que é passivo, que é receptor de conhecimento, que senta na sala de aula, a estrutura é sempre essa, uma pessoa falando e os outros ouvindo. O professor, detentor do conhecimento, ele é o mestre, é o doutor, que tem um conhecimento, que vai transmitir, portanto é uma noção, volta à concepção objetivista, a gente não olha o aluno na sua particularidade, na sua subjetividade, então nós passamos esse conhecimento. Então, diante dessa prática, a gente tem que pensar qual é o pressuposto teórico que está por detrás disso. E aí eu fui pesquisar um pouco na literatura sobre pedagogia, e os estudos mais recentes tentam demonstrar que tipo de modelo pedagógico as pessoas têm em mente, os professores, os alunos. E assim, é muito revelador, porque esses estudos eles mostram como por nós termos passado toda uma vida numa experiência escolar, nós achamos que nós já sabemos que tipo de prática nós devemos reproduzir. É como se, porque eu sofri uma cirurgia, eu posso achar que eu posso fazer uma cirurgia. E não tem cabimento isso. Então, que tipo de pressuposto teórico tem isso? Tem aí por trás de tudo isso. O conhecimento, então, ele é visto como uma caixa, que eu tenho saberes ali dentro, e que ele vai ser hierarquizado e compartimentalizado pelo professor, e vai ser direcionado aos alunos numa sequência pré-determinada. Então o aluno ele precisa aprender a integral, ele precisa aprender a bioquímica antes de aprender esse conhecimento, porque é assim que eu entendo, é assim que os especialistas entendem, e nós esquecemos que existe uma subjetividade. Aquele aluno ele não é completamente leigo naquilo, ele tem alguma experiência, ele tem teorias ingênuas sobre aquilo. Isso é muito revelador também. Tem um estudo sobre física que mostram que todos nós já chegamos com teorias, como os fenômenos físicos acontecem. Quando chega lá na universidade, mesmo nós tendo contato com aquela teoria, nós não internalizamos, porque precisa de uma espécie de transformação, de mudança de conceito internamente. Isso é importante. Então, fica o conhecimento, a gente acaba pautando tudo a partir desse paradigma, e a avaliação também, a gente esquece de fazer uma avaliação do processo de aprendizagem. A avaliação é uma sequência de checkpoints. Então, o aluno tem que passar aqui, aqui, assim. E aí nós acreditamos que pelo aluno conseguir reproduzir uma tarefa ou descrever uma série de conteúdos, de informações que deveriam ter sido memorizadas, o aluno, portanto, compreende o que não é verdade. Isso desde Piaget, na década de 70, isso já é demonstrado que não tem essa relação, que o aluno ele pode executar muito bem uma tarefa e não ter a menor compreensão daquilo. Mais adiante eu posso falar melhor sobre isso. Mas enfim, então o que a gente chega à conclusão? Que todos esses pressupostos teóricos que estão por detrás desse tipo de universidade que nós fazemos, ele não tem nenhum embasamento científico ou filosófico. Todo mundo que se preocupa a estudar filosofia da mente, que se preocupa a estudar psicologia cognitiva, pedagogia, educação, não parte de nenhum pressuposto desse modelo passivo, transmissor. Então tem alguma coisa errada. Parece que a universidade ela se fecha, os espaços técnicos eles se fecham entre si e não conseguem dialogar. Então assim, existe todo um corpo acadêmico e vai até muito mais além disso, produzindo conhecimento sobre pedagogia, sobre aquisição do conhecimento, e esse conhecimento é ignorado. Então acho que é nesse contexto que surge a educação tutorial. E aí, quando a gente vê uma universidade que ela está preocupada em transmitir saberes que são tidos como verdadeiros, universais, para esse aluno, que é uma caixa vazia, parece que a educação tutorial é uma invenção que estão inventando a roda. E não é por aí, essa roda já foi inventada, né? Quando a gente... a educação tutorial, a gente pode falar de várias formas, mas
a sua essência, a gente pode falar, tentar teorizar ela a partir, por exemplo, da teoria do Vygotsky, da teoria da zona zona de proximidade, né, do Vygotsky. Isso ali já é muito antigo. Isso realmente não está falando de uma coisa nova. Né? O construtivismo, quando o Piaget vem falar do construtivismo, ele não está falando de uma prática pedagógica. Ó, o mundo ideal, a escola ideal é construtivista, os alunos vão sentar e vão construir conhecimento. Ele não está falando isso. O Piaget está falando o seguinte, olha, o conhecimento se dá dessa forma. A aquisição do conhecimento é assim. O aluno já chega com a sua subjetividade ali, ele vai chegar e a gente vai precisar construir. Ele não é um indivíduo vazio. Então, toda vez que tem que falar sobre novas práticas pedagógicas, eu fico com muito medo da gente acabar caindo na ideia de que aquilo ali é uma estratégia. O título desse workshop interessante que fala estratégia de recursos humanos. Talvez, eu não acredito que a educação tutorial seja uma estratégia de recursos humanos. Eu acredito que a educação tutorial ela deveria deixar de estar à margem dessa universidade e ser o centro dela, mas não como um único modo de prática pedagógica, como outros. A gente tem aqui no CCS, isso é bastante emblemático, porque a gente tem um centro aqui que só se dedica a estudar educação e saúde. Aquele centro ali produz material, eles produzem livros sobre metodologia de ensino-aprendizagem, eles produzem livros sobre avaliação, pesquisas muito interessantes, softwares construtivistas, fazem avaliações. E esse mesmo centro ignora tudo que ali é produzido. Reproduz o mesmo modelo de educação que nós podemos, no caso da farmácia, eu estudo um pouco a evolução do ensino farmacêutico no Brasil. Isso vem do final do século XIX, quando a farmácia é instituída no Brasil, e que o professor era chamado de lente, porque o conhecimento era visto a partir da ótica dele. Até hoje nós reproduzimos esse modelo. E aí, quando a gente tem um workshop de educação tutorial, a sala está vazia. Então, acho que esse é o ponto central, se ao meu ver, para a gente falar de educação tutorial. Não necessariamente ele como uma estratégia à margem. Porque se a gente tratar dessa forma, a gente corre o risco de achar que existem dois tipos de aprendizado. O aprendizado convencional e o aprendizado construtivista. Como se nós pudéssemos separar o conhecimento dessa forma. E o que não faz o menor sentido a partir de todo o conhecimento das reflexões filosóficas que a nossa civilização produziu até agora no que diz respeito à aquisição do conhecimento. Então, eu tenho muito medo dessa sutileza da educação tutorial, porque ela, na verdade, é o centro é assim que deveria funcionar a universidade, e não a partir desse modelo. Obviamente, nós ficamos presos a reproduzir tudo aquilo que nos foi passado, afinal, é o mais confortável, é aquilo que nós entendemos como certo, nós internalizamos tudo isso. Isso é particularmente importante nas áreas de farmácia, engenharia, porque são áreas em que nós temos um conteúdo muito grande daquilo que se chama de conhecimento factual. Né? Quando a gente vai para a farmácia, eu tenho que estudar que a aspirina ela inibe a COX-2. Não tem nenhuma compreensão, não tem nenhuma reflexão sobre isso. Eu não preciso ficar lendo várias vezes para saber. A aspirina inibe a COX-2. O que é COX-2? A COX-2 é uma enzima. Eu não preciso de uma grande reflexão sobre isso. Então, por que o aluno tem que ir para a universidade ficar ouvindo o professor contar historinhas para ele? É isso que ele está indo fazer. Então, por que não a gente levantar essa bandeira da educação tutorial como, na verdade, o centro da universidade, como a grande bandeira de que nós precisamos voltar a nossa reflexão para a aquisição do conhecimento, como se adquire o conhecimento. E isso é fundamental, né? Se nós, é como se os pedagogos agora decidissem fazer medicamento do nada. Agora construir toda a ciência que nós já temos aqui há muitos anos desenvolvido. Então, é isso que eu queria falar, para não prolongar muito, para poder todo mundo falar, né? A gente tem um tempo de 10 a 15 minutos. Tem umas outras questões que eu gostaria também de tratar, talvez na hora do debate eu fale sobre o papel da universidade na sociedade, que tipo de universidade nós queremos, como a gente faz o diagnóstico do mercado de trabalho. No Brasil isso é
particularmente importante, porque nós temos uma dimensão, uma compreensão do social bastante, como eu diria, particular. A gente tem um ressentimento moral, e quando a gente vai falar do mercado de trabalho, a gente quer uma universidade que é transformadora, que tem um ranço marxista, de esquerda, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade que vive para o mercado, né? Vive para isso. Então a gente precisa ter reflexões realistas, mas para a gente poder também pautar nossa discussão para aquilo que nós queremos que seja a transformação. Então é basicamente isso mesmo que eu ia falar. Na sequência,